Fala galera, e aí, como é que vai? Tudo bem? Depois daquela derrota aí pro Corinthians, né? A gente tá com a cabeça um pouco inchada ainda, né? Não foi uma coisa assim muito boa que aconteceu, né? Mas sabemos que esse ano aí vai ser um ano longo, né? E muitas coisas vão acontecer boas ainda para o nosso Mengão, valeu? Esse é o canal RBS Nação Rubro-Negra. Eu sou Alexandre Santos e quero pedir você já de imediato que se inscreva no nosso canal, acione o sininho da notificação e deixa aquele like, beleza? Então galera, como vocês viram na capa aí, né? A gente vai estar noticiando aqui Marcos Leonardo no Flamengo. Pode vir? Entenda, né? O Marcos Leonardo, que estava praticamente contratado pelo time do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid veio a desistir da contratação, tá? O motivo da desistência, né, do Atlético de Madrid foi a instabilidade no futebol saudita, né? E isso aí, Cristiano Ronaldo entrou em campo, né? Mas o que acontece é que o time do Al Hilal contratou aí, né, mais um jogador, que é o Benzema, Karim Benzema, jogador francês que estava atuando no Al Ittihad, foi para o Al Hilal, né? Então essa transferência, chega mais um estrangeiro no Al Hilal, o Al Hilal já está com a sua cota de estrangeiro, já estava, né, pela cota normal, e aí acabou que ele vai ter que dispensar alguém aí de estrangeiro, e a bola da vez é o Marcos Leonardo. Mas o Marcos Leonardo estava certo com o Atlético Mineiro, né? Até a hora que eu tinha apurado, estava certo com o Atlético de Madrid, perdão, Atlético Mineiro, né? Atlético de Madrid, ele estava certo com o Atlético de Madrid, né? E aí um amigo meu aqui, um grande amigo, um abraço para ele, Edu, um abraço aí, meu amigão. A gente estava batendo uma resenha antes e eu tinha falado com ele, não, praticamente está tudo certo, né? Aí a contratação do Marcos Leonardo pelo Atlético de Madrid. Mas o Atlético de Madrid voltou atrás por causa da estabilidade do futebol no mundo árabe, e então ele contratou um outro jogador, né, que é o Lukman da Atalanta. Ele contratou esse jogador, né, que vai ser aí o substituto que joga aí na posição que ele queria, o Marcos Leonardo. Vamos falar então, né? O Marcos Leonardo, o Flamengo, algumas pessoas lá dentro do Flamengo têm interesse nesse jogador, não é um jogador barato. O time do Atlético de Madrid ia pegar esse jogador por 6 meses, por empréstimo, com a obrigação de compra, pagaria 40 milhões de euros, cerca de 249 milhões de reais, né? Convertendo para a nossa moeda. Então, o time, como o Atlético de Madrid desistiu dessa contratação, eles vão ter que emprestar esse jogador, né, porque o número de estrangeiros, né, já chegou à sua cota máxima e o Marcos Leonardo não seria utilizado, né? Ou de repente a gente bota naquela Copa, igual eles fizeram há pouco tempo aí com o Firmino, né? Botaram para disputar um torneio só, entendeu? Mas não sei se isso seria interessante aí com o Marcos Leonardo. Mas isso, a torcida do Flamengo causou um alvoroço nas redes sociais. Muitas pessoas queriam o Marcos Leonardo. Eu mesmo aqui no canal, quem acompanha já viu eu dizer que o Marcos Leonardo, eu preferia ele do que o Caio Jorge. Mas o treinador do Flamengo, ele gosta de jogadores que marcam saída de bola, né? Eu já gosto de jogadores que marcam gol, que faz gol, porque o futebol é uma brincadeirinha que tem lá aquela travezinha, aquela casinha lá, ganha quem bota mais bola lá dentro. Então o cara não faz isso aí, não adianta muito, né? Não adianta ter um Juninho, como veio do Flamengo, né? Bruno Henrique jogando improvisado centroavante, no final das contas não consegue botar lá. Mas esse não é o nosso assunto, né? Então é esse assunto aí, esse alvoroço, né? Se o Flamengo quiser tirar o Marcos Leonardo, são 40 milhões de euros, o Flamengo pode fazer aí, né, uma pedida por empréstimo e de repente isso lá para o final do ano o Flamengo pagar isso aí, né? E de repente, mas se esbarra também aí
pessoal que é responsável pelo futebol do Flamengo, passa pelo Boto e também pelo Felipe Luiz, né? E a torcida aí está pedindo, alguns são contra, alguns a favores, né? Mas vamos ver aí no que vai dar, né? Está liberado o jogador, se quiser é só chegar lá. Hoje termina essa segunda, né? Terminou aí a janela de transferência da Europa, então agora ninguém pode contratar mais, beleza? Então vamos falar também, porque hoje também foi a apresentação, hoje não, ontem, né? Esse vídeo foi gravado, né? Eu estou de cabeça de ontem ainda, como se estivesse vendo. Então vamos lá. Ontem foi a apresentação do Lucas Paquetá, né? O Flamengo apresentou o Lucas Paquetá, o jogador contou da sua alegria e satisfação de jogar no Flamengo, né? De quanto ele ajudou para poder vir para o Flamengo, né? Foi uma pena aquela bola que ele pegou não ter entrado. Eu acredito que o jogador vai dar muitas alegrias para o Flamengo, tá? Vai dar muitas alegrias para o Flamengo ainda, com certeza. Esse jogador tem muito a acrescentar para o Flamengo e a gente fica na torcida expectativa, principalmente porque ele é muito flamenguista e ele mostrou aí nessa transferência o quanto ele é flamenguista e o quanto ele fez para estar aqui, né? Beleza? E Cebolinha saindo do Flamengo, rapaz, é uma coisa meio complicada, né? Porque o Cebolinha, o contrato dele termina no final deste ano e o Cebolinha não tem sido muito aproveitado. Eu não entendo muito o Felipe Luiz, porque o jogador que vem jogando muito bem, tem salvado o Flamengo alguns gols, em alguns jogos, entrou, fez gol, enfim, né? Mas não tem jogado, né? Não tem sido muito aproveitado. Ano passado o jogador se lesionou muito, né? E acabou ficando de fora, e aí voltava bem, mas se lesionava de novo. E nesse início de ano, o Cebolinha muito bem, mas não entendi nem porque ele não entrou de cara na final do jogo de ontem, né? No jogo de domingo, eu não entendi por que ele não entrou. Então aí é uma insatisfação, segundo a apuração, do jogador, né? E de repente não querer renovar com o Flamengo e procurar novos ares. Sendo assim, a partir do meio do ano, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e no final do ano, se essa equipe não quiser pagar a compensação, ele pode estar indo atuar em outra equipe. Pelo amor de Deus, né, Felipe Luiz? É um dos melhores jogadores do Flamengo nesse início de ano. Então bota o cara para jogar, né? Vamos colocar quem está melhor, né? Beleza? Então, galera, também que a gente está falando também aqui, né? Do Carrascal, né? Carrascal também, a diretoria, ela falou que vai aplicar uma multa no Carrascal pela suspensão, né? Isso aí vai ser uma punição, porque o jogador foi expulso de uma forma muito infantil, um jogador de seleção, acostumado a jogar em seleção, muito acostumado com catimba, né? E prejudicou o Flamengo visivelmente. O Carrascal tem que ter mais controle e cabecinha no lugar, né, Carrascal? Não dá para ficar dando aí voadora aí, cotovelada, né? Num jogo com milhares de câmeras aí filmando aí, tá? E até hipérbole, estou dizendo milhares de câmeras, mas bastante câmera filmando lá, né? De todos os ângulos e pegaram aquela cotovelada dele lá. Tem que ter mais juízo, né, cara? Principalmente numa decisão, para não deixar o Flamengo na mão como ficou aí. Então a diretoria deve estar aí aplicando uma multa em Carrascal. Outra coisa que aconteceu também foi o Boto ter feito uma reunião ontem, né, lá no Flamengo, no Ninho do Urubu, que foi feita essa reunião, né, para poder aí acender um sinal vermelho aí, né, e dar uma apertada no play da rapaziada, principalmente do Felipe Luiz, né. O Flamengo tem jogo agora, amanhã, quarta-feira. E aí? Como é que vai ser? Não pode perder para o Inter, né? Tem que desligar, resetar esse jogo passado que terminou aí, reseta ele, acabou. E vamos para o jogo seguinte agora, jogo contra o Inter, precisa ganhar, porque depois desse jogo do Inter, aí o Flamengo tem o Sampaio Corrêa, né? E precisa ganhar também, para poder passar vergonha e ficar disputando aí, para um quadrangularzinho aí, poder não cair para a segunda divisão do Carioca. Então, é isso aí, time para frente, né? Vamos jogar, bota os melhores fisicamente que tem para jogar, a Arrascaeta não está 100%, beleza, entra no segundo tempo, bota o jogador para dar ritmo de jogo, mas vamos para cima do Inter e que o Mengão possa vencer, beleza? Esse foi o nosso vídeo,
De imediato quero pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. É muito importante. Quando você se inscreve, é muito importante para o crescimento do nosso canal. O sininho das notificações, você vai receber todos os nossos conteúdos que nós fizermos, vamos estar mandando para você, beleza? E também não se esqueça de deixar seu like para que o YouTube recomende o nosso vídeo para mais pessoas.